Boa noite a todos. Boa noite, turma. Boa noite. Então, hoje, às 8 horas em ponto, nós damos início a mais uma live da Medway, que é um portal de educação online voltado para a saúde. E o assunto de hoje vai ser a abordagem inicial do Covid-19. Nós vamos dar ênfase a alguns aspectos do atendimento inicial e durante o período da transmissão a gente vai deixar claro quais são os temas que a gente considera significativos. Hoje nós temos aqui o Dr. Renato Vieira, que é neurologista, especialista em neurofisiologia pela USP de Ribeirão Preto. Dr. Ricardo Vieira, que é cardiologista pelo INCOI e com doutorado pela USP. Dr. Fábio, que é cardiologista, com título pela SBC, com mestrado pela Escola Baiana, e eu, Jorge Torreão, cardiologista, especialista em imagem cardiovascular pelo INCOI, com doutorado pela USP. Nós vamos falar sobre a abordagem inicial no COVID, mas antes de começar a falar, eu queria dar um levantamento, mais uma vez registrar aqui o levantamento que eu acabei de fazer no Worldometer, que nós temos hoje 134 milhões de casos confirmados no mundo, 13 milhões aproximadamente 300 mil no Brasil. Número de mortes no mundo, 2 milhões e 900, e no Brasil 345 mil aproximadamente. E número de casos recuperados no mundo, 109 milhões, 108,200 milhões de recuperados, e no Brasil 11 milhões e 730 mil recuperados. Pessoal, vocês que estão entrando, eu estou vendo que está entrando bastante gente. Nosso objetivo hoje aqui é fazer uma discussão sobre a abordagem inicial no COVID, né? Se o diagnóstico, o acompanhamento inicial e também, eventualmente, as terapias que podem ser introduzidas nesse período aí que antecede o internamento e a fase mais grave. Quem achar que esse assunto é interessante para seus contatos aí no Instagram ou em outras redes sociais, clica aí no aviãozinho e distribui essa informação dessa live para esses colegas, porque isso ajuda muito a gente aqui a expandir cada vez mais as informações que a gente está tentando trazer sobre o COVID. Também essa live vai estar disponível no YouTube e no IGTV. Fábio, Ricardo, Renato, boa noite, tudo bem? Falei um monte aí. Vamos começar? Vamos lá. Doutor Renato, bom, a gente vai tocar em assuntos potencialmente polêmicos aqui hoje, né? Porque essa fase inicial da abordagem do Covid, ela vem sendo, assim, vem sofrendo de muita politização e de algum questionamento de certas partes, mas a gente vai inteiramente basear nossos comentários aqui, principalmente o de vocês que estão aí no dia a dia, mais ainda implicados no dia a dia do Covid, baseado em evidência e também, obviamente, na nossa opinião, baseado em evidência, né? Então, doutor Renato, como é que a gente faz diante da suspeita inicial do Covid? Como é que o médico deve abordar o paciente? O que é que deve fazer nesse momento? E Bom, o que Jorge, é a suspeita inicial, né? isso, Para excelente. bem claro aí. Excelente. Então, é um caso clínico, né, suspeito de COVID, é o que a gente chama de síndrome gripal, né, que é o que? É o paciente ter mialgia ou febre, tá? Mais um sintoma respiratório. Tá? Então, se a gente está diante disso, a gente está diante de um caso clínico suspeito de COVID, né, por definição, tá? Porém, a gente sabe, baseado até naquele estudo sul-coreano que a gente já citou, acho que na live passada, então que 70% a 60% das pessoas com Covid-19, elas são oligossintomáticas, né? Ou até mesmo assintomáticas. Então, uma coisa é a gente ter um diagnóstico, uma suspeição clínica, né, definida pela Anvisa e pela OMS, no qual tem que ser notificado. Então, esse caso, ele já é de notificação imediata e compulsória. Então, a gente tem a unidade de saúde, ele tem até 24 horas para notificação do caso, tá?
Então, esse caso, ele já é um caso que a gente chama por definição, suspeito, tá? Então, esse não se discute mais. E a gente tem... E a gente tem... Tá. Desculpa aqui. Tá. E a gente tem esses quadros que a gente chama, vamos dizer, subclínicos, né? Que são os oligossintomáticos, no qual eles não fecham para síndrome gripal, no qual a gente tem uma suspeição clínica de Covid-19 também para eles, tá? Então é aquele paciente com mialgia e febre, muita lombalgia, cefaleia, ou chega só com febre, ou só com dor de garganta, tá? Que diante do surto, a gente tem que pesquisar, tá? Então a gente não vai notificar esse caso ele não é notificável de imediato, mas ele merece sim ser pesquisado, né? Então, diante desse cenário de suspeição clínica, então a gente parte para testes diagnósticos. Quais são, né, os testes que a gente identifica? Ou partículas virais, que é o teste rápido antígeno, que a gente identifica capsídeo viral, tá? Um teste monocromatográfico, ele tem a vantagem de sair o resultado na hora, então um teste que demora de 15 até no máximo 1 hora, tá? Cujo resultado sai. Ele tem uma sensibilidade que é inferior ao PCR, se a gente considerar o PCR padrão como um teste padrão, ele é 70 a 80% da sensibilidade do RT-PCR. Tá? E a gente tem também o diagnóstico através do RT-PCR, que é um teste com especificidade próxima a 100% e com uma sensibilidade muito alta nesses quadros agudos iniciais, principalmente após o segundo dia de sintoma. Tá? Então, suspeitamos clinicamente, mandar esse paciente para fazer o diagnóstico com o RT-PCR, o teste rápido antígeno. Tá? E lembrar de que se fechou o critério de síndrome gripal, nós já temos que notificar esse caso como um caso suspeito de Covid-19. Tá? Uma vez saindo o resultado positivo, esse caso que era suspeito, ele passa a ser um caso confirmado. Tá? E aquele caso que a gente teve a suspeição clínica, mas não entrou em critério, né, de caso suspeito, ele passa a ser um caso também confirmado, apesar de não ter sido notificado. E aí ele passa a ser de notificação também compulsória, uma vez que você chegou, um exemplo, o paciente chegou só com febre. Você não vai notificar esse paciente como suspeita de Covid-19. Tá? Mas se você confirmou o diagnóstico, ele veio com o RT-PCR, o teste rápido antígeno positivo, ele já passa a ser um caso confirmado e você também tem a obrigação de notificar em 24 horas. Então, uma vez a gente tendo a suspeição clínica ou a sua confirmação, passa a orientação do paciente, que aí é o uso de antitérmicos, né, o uso de sintomáticos, tá? Evitar anti-inflamatórios nesse grupo de pacientes, e tentar tranquilizar ao máximo, explicar que a grande maioria das pessoas elas são oligossintomáticas, elas não vão evoluir para forma grave, tá? Então, nesse momento, é um momento inicial no qual você vai apresentar a doença ao paciente. Então, explicar bem claramente que a chance dele evoluir para a forma grave é pequena, explicar quais são os fatores de riscos de agravamento, explicar que a doença ela não já começa com a pneumonia grave, né? Ele começa com sintomas sistêmicos, com muita febre, mialgia, esse sintoma de via aérea muito mais superior, tá? Para daí, então, geralmente a partir do 7º dia é que vem a manifestação pulmonar mais grave, que é entre o 7º e o 10º dia, né? E aí ela pode agravar, tá? Então, nesse momento que a gente vai realmente aconselhar o paciente, notificar, diagnosticar, basicamente isso. Ótimo. Excelente, Renato. Deixa eu aproveitar. Faz consulta, marca retorno, Renato, rapidinho. Sim, a gente, então assim, geralmente a gente orienta o paciente que caso ele... Então, a nossa orientação inicial deu o diagnóstico, então a gente vai orientar esse paciente, explicar os sinais de agravamento, e a gente já explica os sinais de agravamento, que é taquipneia, dispneia, que se caso tiver saturação baixa, que se caso tiver cansando para fazer atividades habituais, ou caso essa febre ou esse mal-estar persista após o 5º dia, né? Após o 5º, 7º dia, isso também é um marcador de que esse paciente vai evoluir para um quadro pneumônico, né? Não necessariamente um quadro pneumônico grave, tá? Mas um quadro pneumônico. E aí a gente orienta sempre ele retornar ao redor do 5º ou 7º dia, para que a gente possa fazer a reavaliação e daí definir os próximos passos. Desculpa, Fábio. Minha pergunta era justamente essa, Renato, a respeito do como se organizar as revisões desses pacientes, quais seriam os sintomas e sinais de alerta para esse paciente voltar mesmo antes da marcação do retorno. E aí uma pergunta de cunho prático, que a gente vê hoje a corrida a mercados online, loja de compra,
Tem que ter um oxímetro em casa? Não necessariamente o oxímetro, né? Então a gente tem esses marcadores clínicos, no qual o ataque piné é um marcador importante. É óbvio que muitas pessoas não conseguem contar a sua própria frequência respiratória. O que a gente orienta em relação ao oxímetro é, se você tiver um oxímetro em casa ou puder adquirir um oxímetro, então é importante, porque muitas vezes a hipoxemia, a pessoa não tem a percepção. Então tem um estudo, aí, se eu não me engano, o Ricardo deve lembrar isso, não sei se é do Torbi ou do Gattinoni, que ele mostra que a percepção da dispneia ela é bem aleatória. Então pessoas, às vezes, com saturação muito baixa, não têm a percepção da sua falta de ar. Então o oxímetro ele é bem-vindo, não é para a pessoa ficar paranoica desde o primeiro dia medindo, tá? Então, se puder aferir, medir essa saturação aí ao redor do 5º, 7º dia, ou em algum momento que ela acha que possa estar com falta de ar, é importante para que possa procurar o serviço de emergência um pouco mais cedo, para que então a gente possa intervir e seguir os próximos passos. Bom, eu acho que a gente acabou pulando a pergunta 2, quer dizer, pulando não, a gente respondeu a pergunta 2 aqui na curiosidade, né, Fábio? Que estava previsto a gente perguntar isso aqui para o Dr. Ricardo, mas o Dr. Renato... Não, acho que pode até, para a gente poder aprofundar, né? Acho que vale a pena, Jorge. Eu respondi bem superficial, justamente para a gente poder ir conversando aí. Então assim, Ricardo, qual é a dinâmica da doença nesse momento, né? Nessa fase? A gente sabe que a doença está assustando todo mundo, porque a gente vê todo dia o número de mortos aumentar, o número de mortos diário de forma que realmente chama atenção para a gente. Existem duas formas muito diferentes de avaliar a mortalidade, que seria a mortalidade baseada em casos confirmados e nos casos prováveis, né, que seriam a taxa de letalidade dos contaminados e a taxa de letalidade dos doentes. A taxa de letalidade dos contaminados, por exemplo, que provavelmente ela é estimada baseado em estimativas populacionais, né? Ela prevê mortalidade em 0,3%, né? Que é bem menor do que aquilo que muita gente sente quando enxerga aquela informação que vem até no jornal. Então, é uma forma também da gente tentar demonstrar alguma tranquilidade dentro desse cenário tão difícil. Mas, de todo modo, para aqueles que testam e sentem sintomas, o risco de evolução para um quadro mais significativo existe e não é tão pequeno como 0,3%. Aí já gira mais em torno de 5%, né? 8%. Se você puder dar uma comentada, como é que é a dinâmica da doença nessa fase inicial, quantos evoluem pior, melhor, e como é que vocês fazem para fazer essa vigilância de modo a não perder aqueles potenciais agravantes, né? Agravadores. Tá. Então, no cenário do consultório, nós vamos estar atendendo os pacientes que tiveram sintoma. Tá? Então, desta população que teve sintoma e que, se por algum motivo incomodou e procurou um médico, a cada 10 pacientes, 8 vão ter um curso autolimitado que se resolve no 7º dia. Tá? Então, desses 10, aí 80% vai melhorar, independente de qualquer intervenção que seja administrada, né? E aí isso é uma das polêmicas sobre os remédios dessa fase. Então, nesta fase a gente está falando de pacientes com gripe. Então, a cada 10, 8 melhoram e 2 vão agravar com a pneumonia. Esse agravo acontece 7º dia. O 7º dia da doença é o determinante. Tá? Então, acho que talvez a mensagem que a gente deva passar é sempre tentar identificar o primeiro dia da manifestação. Tá? Então, o paciente veio com o sintoma, identificou que é o sintoma, que é a síndrome gripal, aí tentar sempre retornar nas datas que o paciente acha que foi o início e ver se não iniciou 1 ou 2 dias antes. Porque se ele complicar com pneumonia, vai complicar a partir do 7º dia, do 5º, 7º dia. 7º dia é o que vai ter repercussão clínica. Então, a recomendação é, se o paciente, no 7º dia, ele não estiver bem, pronto, esse indivíduo ele está evoluindo com a segunda fase da doença, que é a fase da pneumonia. Tá certo?
Quando a gente analisa o que você falou lá de levantamento populacional, a cada um paciente que vem no consultório, existem 10 que ficam, se resolvem, que nem sabem que tem a doença. Então, o levantamento de casos baseado em critério sorológico mostra que a população é 10 vezes maior. E é por isso que essa letalidade é 0,3 e vai para 3 a 5%. Tá? Então, a recomendação é a partir do 7º dia. Então, o que Fábio falou sobre o oxímetro, e é comum as pessoas fazerem isso, elas ficam no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia vendo o oxímetro. Mas, seja do paciente que vai evoluir com a forma mais grave, ou o indivíduo que vai ter o sintoma resolvido, todos permanecerão com a oximetria normal. Então, não muda a conduta. Tá? Então, acho que talvez a mensagem é essa. Passou o 7º dia, está com sintoma, aí sim retornar ao médico. Então, eu acho que talvez isso entra até como um conceito, e isso é pouco expandido, sobre o tratamento precoce, kit precoce. Eu acho que um dos determinantes do sucesso do tratamento é começar a abordagem precoce. Tá? E o alerta aí é identificar o 7º dia e procurar o médico no 7º dia. Ok. Então, o problema... Lembrando, Jorge, que isso que o Ricardo está falando, então, é o 7º dia do início do sintoma, né? Então, muitas vezes o paciente chega no consultório com 4 dias, né? Então, aí cabe ao médico voltar na história, perguntar. Muitas vezes é uma mialgia que começou 3 dias antes, entendeu? Às vezes a pessoa vem muito pela febre, né? Então, às vezes tem sintomas prodrômicos, né? Entre aspas, antes. E a ideia disso que o Ricardo está falando, então, da saturação, parte disso, né? Então, muitas pessoas elas não percebem a dispneia. Então, o que a gente vê naquelas coisas de jornais, né? O paciente estava bem em casa, chegou no pronto-socorro com 80%, né? Então, isso não é frequente, mas isso vai acontecer após o 7º dia. Então, por isso que a partir do 7º dia a gente pede que, se a pessoa tiver a possibilidade de ter um oxímetro, possa ficar mensurando a saturação para não chegar em extrema urgência no hospital, em extrema emergência, e para que possa fazer a imunomodulação da doença cedo, né? Então, de uma forma que comece a desaturar, a gente já, no primeiro dia da dessaturação, a gente já pega esse paciente. Acho que isso talvez é um marco importante. Entendi. Eu acho que o nome precoce sempre foi uma coisa considerada boa na medicina, né? E atuar precocemente nas doenças é sempre uma boa ideia. E, infelizmente, no atual cenário, houve uma certa politização com o nome, e até isso a gente está tendo que desvendar aqui, de esclarecer certas coisas, né? Porque a abordagem precoce, ela não necessariamente requer remédios, mas tem todo um processo precoce que deve ser respeitado, né? Então, sim. Até tocando nesse assunto sobre precoce e, eventualmente, o tratamento precoce, eu queria perguntar para vocês aí, vou pedir a ajuda de Fábio para me lembrar de todas as medicações aí, viu, Fábio? Porque tem muita droga que recentemente alguns foram alvo de grande polêmica, né? Seja porque alguns colegas prescrevem precocemente, supostamente precocemente, para os pacientes portadores de Covid. Alguns meios de comunicação e até outros colegas da área de saúde condenam aqueles que prescrevem aquelas medicações. Medicações que tiveram publicações em revistas indexadas com avaliação por pares, mas que não tiveram estudos clínicos, ensaios clínicos randomizados, outras que sequer foram publicadas em revista por pares. Então, assim, é uma situação um pouco complexa, eu acho que é um balaio de gato ali, e nem todo gato ali é pardo, nem todo gato ali é igual ao outro. Então, eu vou começar aqui, light com o Renato, depois eu vou pedir para Fábio ir para o próximo. Vitaminas e oligoelementos, algum desses, zinco,
e coisas assim tiveram sua eficácia comprovada e, na opinião de vocês, vocês usam nesses pacientes? Bom, Jorge, então, sobre, né, as questões de vitaminas e oligoelementos, então, primeiro, todo o oligoelemento ou a vitamina ou dessas medicações, né, que se tenta usar para a Covid-19, ela tem um racional por trás. Então, por exemplo, o racional do zinco, né? O racional do zinco é que o zinco ele é um cofator importante, tá? Para a resposta imunicelular, adaptativa principalmente, e para estresse oxidativo do celular, tá? Ele tem também uma ação antiviral demonstrada in vitro, tá? Porém, esses testes in vitro eles foram com concentrações testadas suprafisiológicas, coisas que a gente provavelmente não consiga atingir fazendo uso e ingestão oral do zinco, tá? O mecanismo pelo qual ele poderia proteger contra a Covid-19 são mecanismos bem teóricos, tá? Que não foram formalmente estudados. Então, um deles é que o aumento do zinco intracelular ele inibiria a replicação do SARS-CoV-2, tá? E que os receptores da angiotensina, né, que é o ACE2, né, que o SARS-CoV usa para penetrar na célula, ela é uma metaloproteinase, tá? E que o zinco poderia inibir a entrada ligada ao zinco, e que o zinco poderia ocupar esse espaço, poderia inibir a entrada da célula do vírus, tá? As evidências disso em vivo, em humano, tá? Elas são muito pobres mesmo, tá? Então, muitos estudos eles têm demonstrado, principalmente são estudos que vêm das síndromes gripais, mais comuns e resfriados comuns, tá? Com outros coronavírus, que são endêmicos em nossa população, tá? E que mostraram uma leve redução na duração dos sintomas, tá? Esses estudos populacionais mesmo, tá? Porém, saiu um estudo recente que mostrou a associação de zinco em altas doses, usando gluconato de zinco, 50 miligramas, tá? Saiu agora no JAMA em fevereiro de 2021, tá? E suplementação com vitamina C, 800 miligramas, tá? E pegou um pool de pacientes, justamente esse pool que a gente está conversando, que são pacientes ambulatoriais, tá? E o que demonstrou foi que redução de sintomas, redução de gravidade, de hospitalização e morte, não houve essa redução nesse grupo de pacientes, tá? Que faz uso de zinco e vitamina C, tá? Foi um trio randomizado, foi um total aí, foi um N baixo, um N 214 pacientes, tá? Mas que não houve desfecho positivo, né? Seja no desfecho primário ou no desfecho secundário, que foi hospitalização e morte, tá? No primário, se eu não me engano, foi redução de sintomas, tá? Então, a recomendação, principalmente aí do CDC, é que não há evidência para o uso da vitamina C e zinco nessa fase inicial da doença, né? E nem na fase, provavelmente a fase hospitalar também não, tá? Valeu, obrigado. É lógico que precisa de estudos muito maiores, então a gente está falando de um pool de pacientes pequeno, mas precisa de estudos maiores para a gente poder responder, né, essa pergunta, tá? E você não usa, né? Só para responder. Não. Fabinho, só um segundinho aqui, viu? Eu vou aproveitar eu acho que esse tema talvez seja um dos temas mais interessantes da noite. E aí eu vou pedir aqui para quem está assistindo, nós temos hoje quase 90 pessoas aqui ao vivo, numa noite de quinta, é muito legal isso. Quem estiver assistindo, que acha que é legal e é interessante para as pessoas que seguem vocês aí no Instagram, que se você acha que seus seguidores têm interesse em ouvir falar a experiência de médicos sobre o tratamento precoce, aperta aí no aviãozinho e chama eles para cá, porque a gente vai ter um papo bacana sobre isso aqui agora, hein? Vai lá, Fábio, por favor. Mantendo aí a escala crescente de polêmicas das drogas, vamos sairmos dos oligoelementos e possíveis vitaminas. Vamos crescente. Ricardo, o que é que você tem para me dizer sobre a nitazoxanida? O velho Anita, o que é que você tem a me dizer sobre? A evidência então fica semelhante ao capítulo anterior, né? Então existe uma situação que é o benefício teórico in vitro, que é bem diferente do efeito clínico. E aí existem 3 drogas que têm uma ação antiviral, que é a nitazoxanida, a ivermectina e a hidroxicloroquina, que a gente vai abordar aqui. Esse é um grande exemplo. Então, tem um estudo, foi bem feito, conduzido aqui pelo
pelo Brasil, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com várias instituições envolvidas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e exemplifica bem isso. Então, um estudo, uma análise comparativa, placebo, uma intervenção com placebo e com a droga em 200 pacientes, cada braço, e aí observa que após o período de análise de 5 dias, houve redução da contagem de carga viral. Quem recebeu o placebo tinha, acho que 4,2 log, e quem recebeu a intervenção, 3,6 log. Então, mostra uma redução em carga viral, mas não houve nenhuma mudança de repercussão clínica, nem de controle de sintoma. Então, mostra que não tem nenhuma relevância clínica, né? Então, uma coisa é demonstrar ação in vitro, em bancada, em animal. Não foi comentado, mas, por exemplo, vitamina D, a mesma questão. Então, se a gente pegar modelos knockout de vitamina D, rato que não tem vitamina D, a vitamina D se mostra ter um papel protetor, mas daí fazer a intervenção e ter o benefício semelhante. Então, a nitazoxanida, ela entra como um mito aí de benefício, e foi até propagada como um remédio, mas na verdade também não foi adiante. Não tem nenhuma recomendação e também não utilizamos. Excelente. Eu acho que a gente isso vai ser recorrente aqui. Eu queria ver de Renato a ivermectina, mas mais uma vez, né, parece que são medicações que tiveram bons testes em vitro, em laboratório, em mesa de experimento de laboratório, mas que a gente ainda não tem muita observação em ensaios clínicos randomizados. É isso mesmo, Renato? Isso, Jorge. Com a ivermectina, então, que é um antiparasitário, né? Então ela tem um poder aí antiviral não completamente ainda compreendido, mas se acha que possa inibir, tá, um receptor que transmite as proteínas virais para dentro do núcleo celular do hospedeiro, tá? Se a gente fosse anotar assim, o que nos leva o que leva algumas pessoas a prescrever a ivermectina, né? Então, vem alguns benefícios de resumo de algumas evidências que são uma atividade antiviral in vitro, de novo, né? Tanto com vírus RNA e DNA, tá? DNA e RNA vírus, tá? Dentre eles dengue, influenza, West Nile, tá? Isso tudo in vitro, tá? Foi demonstrado também um grupo de pesquisadores, eles infectaram células com SARS-CoV-2 e expôs essas células a uma concentração elevada de ivermectina, tá? Só que a concentração era tão elevada que para a gente atingir esse nível, a gente teria que tomar uma dose acho que de 90 a 100 vezes, tá, mais potente do que usamos habitualmente, tá? Ou seja, praticamente muito suprafisiológico, a gente não conseguiria atingir esses níveis, tá? Nos estudos em humanos, o que a gente vê é que alguns estudos clínicos mostram não haver benefício, outros, e até mesmo malefício, e outros sugerem uma redução de tempo de sintomas. Então, dentre eles, só para você ter noção desses estudos de redução de sintomas, a gente tem um estudo que é bem pequeno, tá? Que foi feito com ivermectina, um outro braço ivermectina e doxiciclina e outro placebo. Neles, em cada grupo desse tinha 22 pacientes, ou seja, um grupo bem pequeno, tá? E mostrou que redução de dias de sintomas no grupo de ivermectina, 9 dias no grupo de ivermectina e 12 dias no grupo placebo, tá? Fora isso, teve uma coorte de 4 hospitais na Flórida, tá? Com 280 pacientes, acho que foram 280, 170 com ivermectina e 110 mais ou menos com tratamento padrão. E foi uma análise de coorte retrospectiva, tá? Com todas as suas ressalvas. Mostrou-se ter um possível benefício de 15% de mortalidade em ivermectina e 25% na terapia padrão. Ou seja, teoricamente haveria essa possível redução, e daí sugeriu-se, né, uns trials randomizados, tá? E daí veio agora um estudo colombiano, tá? Que saiu agora no JAMA, em 2021, agora em março de 2021. Tá?
que eles pegaram 400 pacientes, então 200 duplo, foi um estudo duplo cego, tá? Por 5 dias de tratamento. Então 200 para placebo e 200 para ivermectina, tá? E não mostrou nenhuma evidência de benefício em tempo de resolução de sintomas, tá? Então, por enquanto, até agora o que se tem é que não há uma evidência para seu uso, tá? Isso não quer dizer que faça efeito ou não faça, ou seja maléfico, mas é que não há realmente evidência para seu uso para tratamento da Covid-19. Renatão, acho que você foi muito correto aí na sua posição e eu entendo que você deixou claro que vocês aí não estão usando, o Fábio também não usa, né? Eu acho que a gente tem sempre que partir do pressuposto, e eu estou fazendo essa introdução, porque o próximo tema, que acho que o Fábio vai perguntar sobre hidroxicloroquina, eu acho que talvez seja o tema ainda mais espinhoso, e eu já estou ouvindo alguns comentários um pouco irritados aí, não sei porquê, porque a gente está tentando trazer aqui a opinião baseada em evidência e baseada também na nossa expertise, né? Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, a gente partir do pressuposto, para qualquer atitude médica, a gente tem que partir da nossa, sempre da dúvida, né? A gente tem que sempre ter em mente que a nossa ideia é negar a hipótese nula. A hipótese nula, quando você busca a conduta de um certo... Isso serve para qualquer coisa na vida, mas na medicina isso é talvez o mantra dos mais importantes da medicina baseada em evidência e da bioestatística, né, da epidemiologia. Nós temos sempre que entender que uma atitude que a gente toma, a princípio, ela não serve. E a gente precisa ser convencido do contrário. E, normalmente, o que leva a gente a aceitar uma conduta como correta para oferecer a um paciente, ela deve ser feita a partir de ensaios clínicos randomizados. Essa sempre é a nossa meta como médicos que se baseiam em evidência, né? E a nossa razão de a gente sempre duvidar, e é por isso aí. Então, a ivermectina ela faz todo sentido aparente, ela tem histórico in vitro, ela tem histórico em animal, mas provavelmente a dose para a gente ter benefício no ser humano tem que ser tão alta que ela provavelmente vai ser tóxica. E eu queria fazer até, isso é o provável, né? Eu queria até fazer um comentário, viu, Renato? Que é uma coisa que eu tenho percebido de algumas pessoas que, assim, tem colegas que indicam a ivermectina, pessoalmente eu não condeno, eu só acho que eu não acho certo usar, eu não uso, e eu sei que vocês também não indicam, mas o mais preocupante do que fazer uma dose única de ivermectina, supostamente para melhorar um tratamento precoce, que a gente sabe que até o momento não tem evidência, são casos, até que foi comentado aqui pelas pessoas, de pessoas que fazem uso contínuo dela, na suposta ideia de prevenir a doença ou prevenir a doença mais grave. Isso sim é uma conduta que eu imagino que tenha que ser revista imediatamente por quem quer que esteja fazendo isso. E se a gente tiver aqui pessoas que tomam ivermectina continuamente, além do efeito não ser de fato comprovado, em hipótese nenhuma até o momento, a chance de uma hepatotoxicidade ela é real. Então, por favor, se não há evidência de benefício, o malefício no uso contínuo ele é muito provável, né? Então, por favor, isso deve ser desencorajado por toda a força. Fabinho, por favor, vai lá. Me desculpa aí por invadir. Exato. Eu acho que quando a gente quando a gente tentou, quando quisemos colocar esse tema, sabíamos que seria algo, sem dúvida, polêmico, e o fato de estarmos listando um a um, talvez seja até para elencar que a plausibilidade biológica, ou seja, pode até haver um racional para o uso da medicação, não necessariamente ela traduz em benefício clínico. E até o momento, nada do que se foi dito como plausível, a nível laboratorial, de medicina translacional, de bancada, se traduziu em benefício na prática do dia a dia. Então, continuando na sequência da polêmica, então, a gente já passou pelas vitaminas, passando pela anita, pela ivermectina, chegamos agora à tão falada, comentada, contextualizada e politizada hidroxicloroquina. O que vocês têm a me dizer sobre a dita coisa? Eu tenho a dizer que eu vou apertar até no meu aviãozinho para chamar mais gente aqui, que eu vou deixar com o Ricardo essa aí. A hidroxicloroquina de só um detalhe, Ricardo. Só um detalhe aqui para todos os mais de 100 pessoas que estão ao vivo aqui com a gente.
Dr. Ricardo e Dr. Renato, o serviço deles participou dos principais estudos em hidroxicloroquina e que o Brasil foi um forte pesquisador nessa área, o estudo Coalizão, que certamente o Ricardo vai falar, e eu acho que ele fala com a autoridade que poucos têm para falar sobre essa droga. Então, o racional, né, é de uma droga que tem, de fato, ação antiviral embancada, e além da ação antiviral, ele é uma droga que tem propriedade anti-inflamatória, então de modular a resposta imunológica, tanto que ela é utilizada nas doenças reumatológicas. Então, é uma droga que, de fato, na teoria, tem um potencial de ação. Só que o contexto da doença, e isso é importante que todos saibam, a pneumonia, o que complica do Covid, a pneumonia não é porque o vírus está em replicação desordenada, solta no pulmão, e sim porque o vírus desencadeou uma doença que é por conta da atividade em resposta foi exacerbada. Essa atividade imunológica é uma atividade exacerbada. Então, não necessariamente as drogas que têm ação antiviral irão exercer ação na pneumonia, já que a pneumonia não depende mais do vírus ali naquele momento. Então, em qualquer droga, nós temos, e isso em hidroxicloroquina já tem estudo sobre isso, 3 fases que a gente pode utilizar uma droga. Uma fase que é como profilaxia, ou seja, antes de desenvolver a doença. Então, um exemplo, eu tive exposição com um paciente, e aí, se eu utilizar aquela medicação, se vai prevenir a evolução. É o que as pessoas hoje estão fazendo com ivermectina. E em um racional que não leva em consideração a meia-vida da droga. Então, só complementando uma informação anterior da ivermectina, hoje as pessoas utilizam de forma rotineira a cada 15 dias ou a cada 30 dias. A cada 30 dias que é mais conservador e a cada 15 dias que é mais agressivo. Só que é um remédio que fica no organismo apenas 24 horas. Então, vai que de fato tem alguma ação clínica e os outros 14 dias ela não tem um efeito residual. Então, não tem nem um racional para isso acontecer. Na hidroxicloroquina, existe o racional uma vez o uso contínuo. E aí já tem um estudo realizado nesse cenário de profilaxia, ou seja, após exposição. Foi um estudo publicado no New England, que tem 400 pacientes em cada braço, 400 pacientes que utilizou hidroxicloroquina e 400 pacientes que utilizou placebo. E a droga não teve efeito de prevenção. Depois, no cenário da pneumonia. Então, quando nós começamos, quando descobriu-se a doença, veio um francês que levantou a hipótese da ação da hidroxicloroquina e da azitromicina. E esse francês mostrava em um estudo pequeno que teria um benefício em aumentar a liberação do vírus. Então vieram estudos e utilizávamos no início como terapia padrão a possibilidade da hidroxicloroquina. E aí é esse estudo que você comentou, o Coalizão 1 e Coalizão 2. Então existem 3 grandes estudos no mundo que mostraram que a hidroxicloroquina na pneumonia não teve efeito. Tá? Então, o primeiro foi o Recovery, que é aquele estudo do Reino Unido, que na verdade analisou corticóide, analisou tocilizumab, ele analisou também hidroxicloroquina, pacientes internados. Então, o paciente está internado porque já complicou da pneumonia, ou seja, já está após o 7º dia. Mostrou com 1.500 pacientes usando no braço de intervenção que não houve mudança. Depois, existe um Solidarity, que é da Organização Mundial de Saúde, mostrando que também não houve diferença. E o Coalizão 1 e 2, como você falou, é um estudo nacional, colaborativo, e ao todo 50 instituições participam, incluindo pacientes. Nós participamos do Coalizão 1 e 2 e também não houve mudança. E a terceira situação, que é a situação atual, que ainda não tem uma resposta para isso, se utilizarmos a hidroxicloroquina em vigência da fase gripal, em vigência da viremia, se existe um benefício, se existe uma prevenção. E aí nós estamos participando desse estudo também, que é o
o Coalizão 5, chamado Estudo COPE, ele está na fase final. A meta são 1.300 pacientes. Atualmente hoje, estão com 1.260 pacientes que já foram incluídos, então ele já está na reta final para tentar esclarecer isso. Existe apenas um estudo pequeno que foi publicado no Annals of Internal Medicine com 400 pacientes, só que é um estudo com limitação metodológica, que na verdade desse grupo de 400 pacientes apenas não chega a 60% das síndromes gripais que eram COVID, e mostrou uma tendência à redução de hospitalização. No grupo placebo foram 10 hospitalizações e no grupo intervenção 2 hospitalizações. Então, essa é um cenário que ainda está em aberto. Então, a nossa opinião e a recomendação das agências americanas, europeias, na verdade, quando não existe um benefício, aquela medicação ela deve ser utilizada com base no cenário de um ensaio clínico randomizado, né? Então, a única forma que nós prescrevemos é nesse cenário do estudo, só que ele é duplo cego, ou seja, nem o médico nem o paciente vai saber se está usando a hidroxicloroquina ou o placebo, uma droga sem princípio ativo. E acho que espero aí em 2 meses, acho que 2 meses, já ter os dados com a publicação desse estudo. Excelente. Eu acho que fica claro aí que a medicina tem que ser assim, baseada em evidências de qualidade. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que em todos os casos até agora que a gente comentou, existe um racional por trás, né, da origem da função dessas doenças dessas drogas nessa doença. Então, a razão dessas drogas terem sido aventadas foi na tentativa mesmo da ciência, do corpo médico aí que está no combate ao Covid, de buscar opções. Até o momento, não achamos ela. E você comentou rapidamente da azitromicina. Eu não sei se você quer falar mais profundamente, mas a ideia é a mesma, né, Ricardo? Também. A azitromicina, no mesmo cenário desse estudo, esse francês que mostrou-se depois em análise, em revisão, que na verdade não tinha um benefício em um subgrupo pequeno dele que recebia azitromicina mais hidroxicloroquina, era o grupo que teoricamente negativava mais ainda a presença do vírus, né, através de análise de PCR. A azitromicina ela não tem nem princípio ativo de atividade antiviral, então em teoria é o efeito da imunomodulação dela. Mas é interessante que a azitromicina veio depois desse estudo, e no racional do estudo, esse francês ele utiliza a azitromicina para prevenir pneumonia bacteriana. Então não faz nem um racional disto. E aí também esse estudo Coalizão foi publicado no New England, tinha um braço com azitromicina e hidroxicloroquina e mostrou que não houve também nenhuma mudança de evolução. Então hoje, várias práticas elas ainda permanecem arraigadas, mas na verdade sem evidência, ou seja, já saiu há quase um ano, há 8 meses, que a azitromicina não muda a doença. E ainda está sendo prescrito e solicitado essa demanda e sendo prescrito por vários colegas. A azitromicina, quando na verdade não tem... já tem evidência de que não funciona, né? E é uma droga interessante, que ela tem um potencial negativo de induzir arritmia por prolongar o QT, e o potencial negativo de induzir resistência antimicrobiana, que por sinal já tem um estudo também publicado no New England mostrando esse impacto negativo. Então, de fato, é uma coisa que ao nosso ver, estaria proscrito nesse cenário, porque já tem evidência de que não deve ser utilizado. Eu me lembro, viu, Ricardo? O Fábio também é dessa época, Renato é um pouquinho mais novo, mas é dessa época, que a gente, quando pegava paciente na UTI muito chocado não, em sepse, às vezes com choque séptico, a gente fazia tubos e mais tubos de soro, né? Lembra que era um pouco de... Existia uma certa... Não existia um controle do uso do soro, que é água com sal, né?
E a gente depois descobriu, em várias publicações posteriores, que a gente precisava medir a hidratação do paciente, a volemia, de alguma forma, porque, de fato, a hidratação exacerbada estava causando morbidade e mortalidade nos pacientes de UTI. Quer dizer, até água em excesso pode ser tóxica. Imagine drogas de qualquer origem. Então, certamente, toda vez que a gente... E eu acho que teve até uma pergunta aqui, a gente vai tentar responder as perguntas, o tema está muito complexo aqui, mas tem várias perguntas interessantes que eu vou tentar buscar aqui. Mas teve uma que falou assim, o que é que justifica os médicos estarem prescrevendo essas medicações, né? Eu, diferente da maioria, eu não acho que a boa parte da maioria desses médicos esteja fazendo isso no intuito de prejudicar ou porque ele se aliou partidariamente a A ou B, né? Eu acho que faz pouco sentido ser assim. Agora, a verdade é que os médicos, isso é, na verdade, um sentimento do ser humano que é de agir, de ter a necessidade de sempre estar agindo na tentativa de ajudar. E isso, muitas vezes, gera atos que não ajudam e, eventualmente, podem até atrapalhar. Nosso principal mandamento, né, no nosso juramento de Hipócrates, é não causar dano. E a gente deve buscar sempre isso, antes até mesmo do que tentar salvar vidas, né? Então, eu acho que isso serve de reflexão, mas também serve para a gente não vilanizar. Eu acho que as drogas, elas tinham, em algum momento, teorias por trás de laboratório, virológicas e tal, de alguma ação. Com a falta de evidência, o correto é que se aguarde, não se use. É muito melhor esperar e usar quando a gente tem evidência do que ficar usando na incerteza e eventualmente causar dano. A gente vai encerrar, então, essas drogas que, de fato, não têm benefício. Isso aí, pelo menos até agora, não foi comprovado. Vamos aguardar os resultados do Coalizão aí, que, Ricardo, se eu não me engano, o centro aqui era um dos maiores randomizadores, né? Então, muito bem aí. Se Deus quiser, vai sair um estudo muito bacana. Daniel também, que está bem à frente, né, Ricardo? Daniel, vocês aí estão muito à frente desse estudo. Espero que vocês consigam finalizar ele logo para a gente ter essa informação. E vamos partir para 2 drogas que têm efeito no Covid, confirmado já. Só que talvez não na abordagem inicial. Aí eu queria perguntar para Ricardo, o anticoagulante, a gente sabe que é uma doença inflamatória extremamente trombogênica e a gente usa quando o cara está em casa, Ricardo, anticoagulante? Como é que funciona esse negócio aí? É outra medicação que também entrou no rol da prescrição aí das gripes, né, da doença, né? Então, é importante frisar, o paciente no consultório, ele pode estar em vigência de 2 doenças. A fase só de gripe, que é o que a maioria vai ter, ou a fase da pneumonia. Ele pode estar no ambulatório, no consultório, com pneumonia. Em paciente hospitalizado, tem evidência desse perfil inflamatório, induzindo uma capilarite e, com isso, uma doença microtrombótica sistêmica. Então, existe um benefício em prevenir trombose venosa profunda e talvez o uso de anticoagulante em alguns pacientes, tá? Apesar de ter saído agora recente no JAMA um estudo negativo em manejo de anticoagulação. No cenário de consultório ambulatorial, ainda não tem evidência do uso, mas isso já existe, essa prescrição bem frequente do anticoagulante. Mas aí cai naquela questão anterior que nós comentamos. Então, não tem a evidência e é uma droga que efetivamente tem um risco intrínseco de sangramento. No momento, no Brasil, tem 2 estudos em andamento, que é justamente para poder avaliar o uso de anticoagulante em até 7 dias. Um é do estudo do Grupo Coalizão, e o outro é o estudo Apollo, coordenado pelo pesquisador Dr. Renato Lopes, que é da Duke University, né?
mas não tem evidência para a gente utilizar anticoagulante e não recomendamos também. Recomendamos em algumas situações, pós-alta, em prevenção de trombose venosa profunda, então também em área de incerteza, tomar muito cuidado pelo risco de dano do impacto negativo da intervenção. No internado, já com pneumonia, usa-se como profilaxia ou terapia já plena? No internado, para todos os pacientes, né, para praticamente a grande maioria com profilaxia de trombose venosa profunda, e existe evidência emergindo de que nos pacientes graves talvez possa ter um benefício da anticoagulação. Mas essa evidência ainda não é uma verdade absoluta, porque tem publicações com efeito nulo dessa prática, né? Baseado em registro, em análises de coorte, existe benefício no subgrupo de pacientes com o dedímero elevado, né? Acima de 5, 6 vezes de referência. Agora, um dos estudos, do Coalizão, que é o RIVER, avaliar a rivaroxabana internado. Tá? Esse estudo foi encerrado, a gente ainda não tem informação do resultado. Nós não participamos desse estudo, mas é um estudo que se encerrou também pelo professor Renato Lopes, que é como principal investigador, e a previsão de publicação no próximo mês, né? Ok. E a respeito do corticoide, Renato, a gente teve uma live só sobre isso, né? Focamos sobre os benefícios, falamos bastante sobre, principalmente nos pacientes internados, e na fase pré-hospitalar, ou daquele que inclusive não irá internar e será mantido em tratamento clínico. Quando eu começo e se eu começo? Tá. Então, um resuminho do corticoide. Então, lembrando que o corticoide ele foi estudado em alguns vírus, né? Que não há essa cascata, vamos dizer, inflamatória tão intensa, que aí são os vírus de influenza, o MERS-CoV, o SARS-CoV, tá? E ele mostrou ser maléfico com aumento de desfechos negativos nesse subgrupo de pessoas infectadas com esses vírus, tá? Em relação à evidência para COVID-19, o que a gente tem de evidência maior é o recovery, tá? E o recovery mostrou o benefício do corticoide justamente naqueles pacientes com hipoxemia, né? Em evolução de hipoxemia, tá? Então, quando a gente subanalisa, né, o grupo que não tinha hipoxemia, então se a gente fizer uma subanálise desse grupo, a gente vê que há uma tendência a maior mortalidade e pior desfecho, né? Então, nesses grupos, né, ambulatorial, que não está precisando do uso de oxigênio, tá? Há uma tendência, segundo o recovery, de malefício, né? Então, a recomendação é não utilizar o corticoide de forma indiscriminada, muito menos nessa fase aí inicial da doença, tá? A não ser em alguns cenários, por exemplo, que são os pacientes com hipoxemia, né? Então, o que estão evoluindo com hipoxemia, às vezes a hipoxemia ela não é sustentada, então aí abre discussões, tá? Mas a evidência é para utilizar. A hipoxemia é a redução da oxigenação, né? Então, quando a manifestação da pneumonia ela está extensa no pulmão, vai reduzir a eficácia do pulmão e, com isso, cai a oxigenação. Então, a evidência que existe é usar no paciente quando ele está internado e já precisando de oxigênio. E nesses kits Covid aí que a gente está observando, já entra o corticoide no segundo dia de doença, no terceiro dia de doença. Quando não tem evidência do uso disso e já tem evidência de um potencial impacto negativo por aumentar a carga viral nessa fase. Então, não deve ser recomendado, não é recomendado, não deve ser utilizado na forma precoce e fica para utilizar para aquele paciente lá que procura um médico, que ele precisa ser hospitalizado e está usando oxigênio. Eu acho que, Jorge,
por conta do tempo, eu acho que caindo o tempo, a gente já pode só avisar todo mundo que a gente vai abrir de novo, né? A gente já está aqui, faltando alguns minutos para terminar, só que a gente já tem dois temas para discutir aqui, e o nosso levantamento final, eu vou tentar gravar algumas perguntas daqui, caso a gente caia. Quem tiver interesse em continuar, a gente vai fazer mais uns 10 a 15 minutos, 20 minutos no máximo depois, só para encerrar, tá? Mas aí, Ricardo, bom, vocês falaram de hipoxemia aí, porque o paciente está lá com hipoxemia e vocês mesmo disseram, às vezes oligossintomático. Como é que ele sabe que é a hora de ir para o PS, ou de fazer uma tomografia, ou até para o médico que quer pedir uma tomografia? Eu sei que isso ainda tem recomendações diferentes, mas como é que vocês estão fazendo isso aí? Como nós fazemos, então, o paciente que ele está sintomático após o 7º dia, ele deve retornar para o médico. Isso é o que nós recomendamos. Então, nesse paciente, na busca ativa, esse indivíduo ele já tem pneumonia. Então, se for realizar a tomografia nesse paciente, sempre vai ter evidência já de inflamação do pulmão, tá? E aí eu acho que a precocidade do tratamento está aí. Porque aquela recomendação no início que existia, quando não se sabia da doença, fique em casa para evitar a transmissão da doença, né? E vá ao médico quando você tiver sintoma de cansaço, falta de ar, dor torácica. Quando isso acontece, quando já existe a manifestação clínica da pneumonia, o paciente ele já está hipoxêmico, a saturação, a oxigenação já está baixa. Então, acho que a hora de intervir é antes disso, né? Então, o que nós utilizamos é ele, estando sintomático, retornar precoce, e uma vez retornando precoce, documentou que ele está com pneumonia, cada paciente vai ter um curso de evolução. Existem pacientes que 2, 3 dias depois, eles estão muito parecidos. Pioram um pouco, mas não houve mudança clínica. E tem pacientes que 2, 3 dias após já tem uma extensão acima de 50% a 70% do pulmão. 75% do pulmão. E aí o que nós fazemos aqui é acompanhar esse paciente a cada 2 dias. Então ele fica a cada 2 dias retornando, 2 ou 3 dias, retornando no consultório, até passar o curso da pneumonia, que é completar o pico, né? Que isso acontece em torno de 15 dias. E nesse intervalo, se houver agravo clínico ou se houver a redução da oxigenação aferida pelo oxímetro de pulso, aí deve retornar imediato. Então, respondendo à pergunta anterior de Fábio, no uso racional do oxímetro, utilizaria nessa fase, né? Então, para auxiliar, para monitorizar em casa. E essa questão aí que o Ricardo ressaltou, né? Eu tirei o fone aqui, talvez o áudio fique um pouco ruim, porque eu preciso carregar meu celular. Então, tá bom. Isso que Ricardo ressaltou, de retornar no 7º dia, justamente pela questão, se você não retornar no 7º dia, muitas vezes, se for retornar quando estiver hipoxêmico, às vezes você está hipoxêmico há 2 dias, há 3 dias, e você só percebeu isso com 2, 3 dias de atraso. E aí há um atraso na gente imunomodular a doença, que é entrar com o corticoide, né? Que é o que mostra a evidência de reduzir mortalidade, reduzir intubação, né? Reduzir ventilação mecânica, né? Então isso que é a importância do retorno aí no 7º dia, que a gente usa como marco, é justamente por isso. E acompanha esse paciente ambulatorialmente, né, Ricardo? Com também marcadores que são bem importantes, que ajudam também aí para auxiliar o médico, vamos dizer, que está no pronto-socorro, o hemograma e principalmente o PCR, né? Então, a redução de linfócito, uma coisa que se utiliza muito também, que é a relação neutrófilo-linfócito, né? E a elevação do PCR, isso mostra também que esse paciente ele pode estar ainda inflamado e está evoluindo com a pneumonia, né? Então, o PCR que já está subindo. O Renato, só para te alertar que daqui a 10 segundos a gente cai e você continua desse seu pensamento aí, tá? Eu estou levantando as perguntas. O pessoal vai entrando aí, né? A gente estava com a sala cheia, lotada, mais de 100 pessoas. E, bom, a gente vai aos pouquinhos aí esclarecendo.
voltando ao tópico. Então, você estava falando, Renato, finalizando sobre a questão do corticoide, né? Isso, do corticoide e alguns exames que a gente pede no pronto-socorro, que às vezes o colega no pronto-socorro fica em dúvida, né? Então, se a gente, né, esse paciente voltou ali no 7º dia, 8º dia, o cara tá na dúvida, tá com pneumonia, não tá, às vezes não tem a tomografia, né, na sua unidade. Então, um dos marcadores que ajudam a acompanhar mais de perto esse paciente e orientar, encaminhar para a tomografia é também o hemograma e o proteína C reativa, né? Legal. Então, é uma análise, Jorge. São 3... A gente tenta visualizar o paciente com 3 óticas, né? Então, a análise clínica, o sintoma do paciente. Então, uma das perguntas é qual é o sintoma da pneumonia. Então, os sintomas de pneumonia tosse, sintoma constitucional, que é fraqueza, cansaço, dor no corpo ou febre. No exame físico, vai ser analisado a oxigenação, a frequência respiratória e a ausculta. Só que na fase inicial da pneumonia, não existe mudança típica de pneumonia. Então, eventualmente, a maioria dos pacientes, na verdade, eles não estão cansados, nem estão tossindo, e a oxigenação é normal e a ausculta é normal. Então, é importante a gente tentar sempre ver com uma outra ótica, que a segunda ótica é exames laboratoriais. E aí, para os colegas, hemograma. O hemograma, na análise, o paciente que evolui com a forma inflamatória, ele evolui com um perfil de aumento progressivo dos neutrófilos e redução progressiva dos linfócitos, assim como redução das plaquetas. Então, nós comentamos no estudo, o primeiro estudo de coorte que foi publicado no Lancet, é uma curva que separa os sobreviventes dos não sobreviventes. Os não sobreviventes, o linfócito, ele reduz 400, 500 linfócitos e permanece inalterado, enquanto que a curva dos sobreviventes, ela reduz 400, 500 e a partir daí vai progressivamente aumentando. E é quando o paciente recupera da doença. Pode ser utilizada a relação entre neutrófilo e linfócito. Então, um exemplo, é um hemograma, 10.000 leucócitos, 1% de bastão, 70% de neutrófilos e 10% de linfócito. Então, nós temos aí 71 dividido por 10, é uma relação de 7,1. As relações acima de 2,5 a 3, os pacientes estão nesse perfil pró-inflamatório. Isso é bem... tem uma acurácia grande. Então, aquele paciente que ele está sintomático e tem uma relação baixa, ou seja, ele tem muito linfócito, ele não está grave ainda, né? A outra análise é a plaqueta. Isso referente ao hemograma. Aí existe o marcador inflamatório, a proteína C reativa. Ela sinaliza a via final da interleucina 6. É o exame que talvez tenha, a doença que talvez tenha maior correlação, maior utilidade da proteína C reativa, pelo menos na minha prática. E ela marca, de fato, quando o paciente está piorando. Em um dia o valor de normalidade é menor do que 1, num dia ele está 1, depois 2, depois 6, 12, 20, e quando o paciente melhora, quando o paciente esfria, ela começa a reduzir. E a outra análise é a análise da dosagem da LDH. A LDH vai analisar, vai demonstrar para a gente a repercussão daquela inflamação no pulmão. O paciente que faz a pneumonia, existe um aumento progressivo da LDH. A pneumonia segue em piora, aumento progressivo da LDH. Então, o valor de normalidade da LDH é 250, marcador de gravidade é LDH acima de 400. Então, os nossos pacientes mais graves tiveram LDH de 1.500, 1.300. Então, isso dá medo quando a gente encontra um paciente com LDH de 600. Então, é o paciente que tem muita carga de doença. E a terceira análise, a terceira forma da gente analisar o paciente é com a tomografia,
e ela se correlaciona com, a extensão se correlaciona com a LDH. Na tomografia a gente vai analisar extensão de acometimento da doença e as formas de apresentação. Habitualmente a primeira apresentação é infiltrado vidro fosco, mas a apresentação de consolidação ela informa a possibilidade de co-infecção bacteriana. Então é quando utilizamos um dos marcadores para nós utilizarmos antibiótico na pneumonia. Ricardo, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, já que você citou sobre marcadores laboratoriais, que a gente vem vendo muito na prática hoje em dia, sendo questionado no consultório, de pacientes já vindo de outros serviços. Você não viu você citar sobre dedímero, por exemplo, paciente ambulatorial, mas é cada vez mais comum os pacientes dosarem um dedímero, apesar de não terem um quadro complicado, não terem precisado internar, e a depender do resultado do dedímero, o médico assistente introduzir um Clexane, baseado no que, bom, se bem não vai fazer, talvez mal não faça. Mas melhor ao contrário, se mal não vai fazer, talvez bem faça. Tem algum respaldo para esse tipo de dosagem de dedímero e introdução do anticoagulante nesses casos? Sim, isso vem de uma análise de coorte de um benefício, só que aí é um benefício analisado pelo estudo, só que uma análise retrospectiva, né? Um benefício nos de referência. Então, um dedímero acima de 3.000, tá? Então, a partir daí foi uma das mudanças de manejo em anticoagular esses pacientes. Esses exames que eu falei são os exames sendo bem objetivos, né? E nós, a depender da apresentação da gravidade, nós expandimos, que é as disfunções orgânicas associadas, né? Que aí entra o dedímero, a troponina de alta sensibilidade, avaliar a função renal, avaliar a função hepática. Mas o racional do dedímero e do anticoagulante é esse, né? E isso aí, Fábio, então assim, esse dedímero que o Carlos está falando aí, veja bem, é 6 vezes o valor de referência, né? Então, e a doença, ela tem muita capilarite, né? Então, isso a gente vê, geralmente, esse dedímero aí acima de 3.000, né? Então, nosso valor de referência é 500, tá? Eles são pacientes que fazem, geralmente, pneumonias graves, né? Então, são pacientes graves ou críticos, né? Então, a gente pode encontrar um ou outro com dedímero muito alto e que não esteja internado, né? Então, mas o que a gente vê é de forma indiscriminada. Deu um dedímero lá de valor de referência 500, deu de 700, anticoagulante, né? E isso realmente não é uma conduta a ser feita, porque se a gente for dosar dedímero em todas as doenças virais, infecciosas, né, a gente pode observar um dedímero relativamente alto justamente por inflamação do capilar, né? De capilares em geral. Eu acho que aí a gente pode resumir isso que o Ricardo falou. Eu acho que é muito importante essa parte aí, em 3 grandes formas de visualizar o paciente com COVID, né? A parte clínica, laboratorial e o exame de imagem. Obviamente que a gente vai enxergar coisas mais complexas por trás disso, mas na parte laboratorial você citou de forma muito objetiva e muito interessante o hemograma, o LDH, o dedímero, o PCR. Você incluiria... Bom, a gente não vai falar de dosagem de L6, essas coisas, que eu acho que é uma coisa mais complexa e não é para essa abordagem inicial. E no caso da tomografia, o raio-x não serve, né? Tem que ser tomografia para ver esses infiltrados. Quer dizer, o raio-x ele vai dar algum auxílio, mas de fato tem que ser a tomografia, né? Baseado na classificação tomográfica, né, de extensão menor do que... Existe a extensão menor do que 25%, entre 25% e 50%, entre 50% e 75% e acima de 75%. Os pacientes com pneumonia leve, eles têm menos do que 50%, como a grande maioria. Os indivíduos que têm pneumonia menor do que 25%, não aparecem na radiografia.
ou se aparecer é uma coisa muito discreta que é bem inespecífica, entendeu? Então, é lógico que se o meio diagnóstico disponível é a radiografia do tórax, eu acho que é pertinente fazer, avaliar, entra nos diagnósticos diferenciais das doenças, né? Mas é saber da limitação. Ou seja, a radiografia do tórax normal, ela não vai ter a capacidade de excluir a doença, né? Complementando aí o que o Ricardo falou, Jorge, então é a sensibilidade do método, né? Então, o que a gente vai ver, esses quadros, né, de infiltrado de vidro fosco, né, em fase inicial. Então, um exemplo, se a gente chegar e pegar um paciente 92% de saturação, com frequência respiratória de 24, tá? Muitas vezes a gente pode encontrar raio-x normal, tá? Então, é o colega que está atendendo esse paciente, não tem a tomografia, ele tem que confiar no exame físico dele, né? No tempo de doença, exame físico, abra mão do exame laboratorial, mas interna o paciente. Então, não é porque o raio-x ele está normal, ele não tem pneumonia. Ele tem pneumonia, só que a sensibilidade do método ele limita, né? E muitas vezes você vai ter o paciente que ele está com tosse, que ele tem frequência respiratória alta, tá? E que ele tem saturação normal, tá? E o raio-x vai dar normal, mas esse paciente também pode ter uma pneumonia classificada como leve, né? Que é baseada em critério clínico, né? Forma leve, já que ela não desatura, né? Mas ela tem frequência respiratória alta, tem tosse, tem um PCR já subindo. Esse paciente provavelmente ele está com pneumonia, só não foi identificado pelo raio-x. Né? Tá bom, pessoal. Vocês Isso serve. que estão na segunda fase aqui que já estamos na segunda fase aqui da live de hoje. A live está se estendendo um pouco mais. Acho que o tópico é muito interessante e tem muita coisa para discutir. Quem achar, a gente vai fazer no final um resumo de tudo que a gente falou hoje aqui. Quem achar que tem algum colega aí, algum amigo no Instagram que tem interesse de ouvir esse assunto, manda o avião. Se você clicar nesse avião que fica aqui embaixo, ele manda para as pessoas que vocês acharem interessantes para a gente tentar ampliar a nossa atenção aqui, o que a gente está tentando falar para o máximo de pessoas possíveis. Ricardo, desculpa aí, pode falar. A sensibilidade a sensibilidade do exame físico na pneumonia leve, ela também é baixa. O exame físico é um exame físico normal. Por isso que é importante a gente sempre identificar o primeiro dia do sintoma. O indivíduo que está sintomático, está com mialgia, a febre voltou, e a partir no oitavo, no nono dia, é pneumonia. Isso é certo. Só que o exame físico desse paciente, na maioria das vezes, é um exame físico normal. Só vai ser alterado se já for uma pneumonia com critério de gravidade, né, no COVID. Fábio, você tinha uma pergunta de residual aí sua? Acho que da parte de tratamento, a gente já comentou sobre o que deve e o que não deve, a maior parte não deve. A avaliação e o acompanhamento é o mais importante. Eu acho que a gente esgotou bem o tema. Mas ainda falando sobre o acompanhamento do paciente ambulatorial, eu teria duas perguntas. Uma que seria a respeito do cuidado com o familiar em casa e segundo, quando esse indivíduo sai do isolamento. É uma dúvida frequente, né? E hoje em dia, o que é que a gente faz com esse paciente? Cuidado em casa com o familiar e segundo, quando sair do isolamento. Aí eu incluo, só para ajudar ou atrapalhar fazer um resuminho assim de como é que é a evolução, né, das fases da doença, se você puder rapidamente tentar determinar isso. É para Renato, né? Vocês mandam. Tá, então, assim, respondendo aí Fábio primeiro, tá? Então, a gente indo para o cenário, né, para a gente não se perder, indo para o cenário da forma leve, que é o que a gente está falando, da forma inicial, né, que a gente está conversando. Então, o critério, né, de sair do isolamento é 10 dias do primeiro sintoma, tá? Sendo que o paciente esteja 3 dias afebril, tá? E 1 dia sem sintoma respiratório. Então, se ele fechou esses critérios, o paciente ele pode sair do isolamento, tá? Ele já está liberado para sair do isolamento, tá? O isolamento em casa, ele deve, de preferência, né? Então, de preferência não, a recomendação é
né, um cômodo exclusivo para ele, tá? E um banheiro de preferência exclusivo para ele também, tá? Para que haja o mínimo contato possível com outras pessoas do ambiente, tá? Os talheres, eles devem usar o talher, o prato, o copo, só que esse prato, esse copo, esse talher não precisa ser separado para ele. Ele pode, depois de utilizado, tá? Uma pessoa lavou esse copo com detergente convencional mesmo, tá? Esse copo, esse prato, esse talher, ele está disponível para uso, tá? Ele já está desinfectado aí, tá bom? Então não há o problema de você separar todo o material para ele. Às vezes é mais cômodo por questão de segurança e própria dinâmica familiar, tá bom? Respondendo a Jorge, então, as doenças, então a gente vê muito, então a doença ela tem uma fase, que é uma fase constitucional, né? Que é essa primeira fase aí, que são os sintomas gripais, tá? Sintomas gripais, ou resfriados comuns, ou só mialgia, ou só febre, tá? Que esses sintomas, geralmente, eles são autolimitados e duram, vamos dizer, até 5, 7 dias, se esse paciente não evolui para pneumonia. Então, muitas vezes a gente vai ver esse paciente estava com o sintoma vai se intensificando, chega no 5º, 7º dia, isso tudo se alivia e some, pronto. Esse paciente, ele não entrou, teoricamente, na fase pneumônica. Porém, se esse paciente persiste com os sintomas após o 7º dia, ou esses sintomas se exacerbam após o 5º, 7º dia, tá? Esse paciente, provavelmente, ele está entrando na fase de pneumonia, né? Que é quando você tem uma resposta inflamatória maior nossa, do hospedeiro, contra o vírus. Né? Nossa não, né? Do paciente contra o vírus. Tá? E aí sim ele está entrando nessa fase da pneumonia. É a fase, né, em torno do 7º dia aí, que o médico ele deve estreitar a relação bem com o paciente. Ele não deve, vai para casa, quando a saturação cair, fique e volte, não. Ele deve ser orientado a acompanhar com oximetria, ser orientado a fazer exame físico do paciente deitado, sentado, em pé, né? Então a gente vê muito que o paciente, às vezes, a saturação normal, sentado, em pé, e quando a gente deita, a saturação piora um pouco, tá? E de preferência, já no 7º dia, esse paciente voltou com febre, ainda está com sintomas constitucionais ou respiratório, abre mão de exames, né? E aí entra os exames, cada cenário é um cenário, mas não pode deixar de pedir, né? Hemograma, PCR, né? São 2 exames que realmente não podem deixar de serem solicitados, né, nesses pacientes. Tá? E LDH, no paciente que vai estar evoluindo com pneumonia, que isso serve de correlação com gravidade da doença. Né? E os outros marcadores, eu sei que às vezes são difíceis, né, de você obter, troponina sair no mesmo dia, D-dímer, isso vai dar realidade de cada centro. Né? Mas se a gente tivesse que escolher o exame para esse paciente que está voltando, hemograma, PCR, LDH. Os outros exames entram também, mas... Tá. Ricardo, se quiser complementar aí, fica à vontade. Eu acho o que eu queria complementar... O isolamento, então, até quando? Isolamento é até 10º dia. Então, o paciente começou no sintoma no dia 1º, tá? Ele vai ficar isolado até o 10º dia, tá? Desde que ele feche 2 critérios. Né? Então, ele esteja febril há 3 dias e sem sintoma respiratório. Tá? Se ele chegar no 10º dia e ele tiver tido febre até o 9º dia, ele ainda não sai do isolamento. Ele tem que cumprir mais 2 dias para fechar os 3 dias a febril. Tá? E está sem sintoma respiratório há 1 dia. Ele não tendo esse critério, aí eu termino do isolamento com 14 dias. Né? Isso. Então, a carga viral... O vírus acaba, a doença continua às vezes e o paciente já não tem mais nenhuma carga viral capaz de contaminar outra pessoa. Isso é importante a gente ressaltar. Entre o 7º e o 10º dia, ele já vai acabando sua carga viral. A partir do 10º dia é improvável que alguém se contamine, né? Havendo dúvida de quando começou, né, Renato? Aí a gente pode expandir até 14 dias, não é isso? Além das questões de febre e sintoma, né? A carga viral, a gente considera sempre, qualquer dia que a gente está falando, a gente considera sempre a partir do início do sintoma do paciente. Então, a carga viral, a partir do primeiro do sintoma do paciente, ela vai aumentando progressivamente, atinge um pico do 3º ao 5º dia, e a partir daí ela começa a declinar e a cair
e, de fato, negativa, na grande maioria, com 10 dias. A partir de 7 dias já começa a negativar. Então, por isso que existe o término do isolamento atual, o término do isolamento atual, são com 10 dias com essas ressalvas que o Renato falou. Caso não tenha feito, 14 dias. E isso é interessante porque é um contrassenso e recai sobre a nossa última live. Que quando o paciente está hospitalizado, com pneumonia grave, nessa fase, ele é comum o resultado vir negativo. Então, o resultado é difícil após 10 dias, 12 dias, 14 dias, a gente pesquisar e ele ter um PCR positivo. Então, porque a maioria desses pacientes eles já não estão mais transmitindo, o que tem agora é a outra doença, que é essa resposta imunológica. E o sintoma, então o público leigo, eu percebo que existe uma dificuldade de identificar o sintoma, aquilo que ele está sentindo, com a suspeição de Covid, né? Então, a Covid que aparece na televisão é o Covid que complicou, que o paciente foi para o hospital, no hospital ele internou, foi para a UTI e aí faleceu. Então, é o extremo de gravidade e a minoria dos pacientes. A maioria dos pacientes não é assim. Então, é uma doença que parece, tem muito sintoma constitucional. O que é sintoma constitucional? A dor no corpo, a moleza, o cansaço. Então, é uma doença que parece muito dengue no início. Tanto que os nossos pacientes no início, eles vinham e achando que fosse dengue. Até a gente no início parece que é dengue, só que é uma dengue com um sintoma respiratório discreto. Um pouco de congestão nasal, um pouco de coriza. Então, é uma gripe com pouco sintoma respiratório. E o sintoma respiratório mesmo vai aparecer naqueles que complicam, que é a minoria dos pacientes. A minoria dos pacientes apresenta a falta de percepção do odor e do paladar. Então, às vezes, o paciente, no raciocínio do paciente, meu olfato está preservado, eu não estou com Covid. Na verdade, não é. A cada 10 pacientes, no máximo 3 vão perder o olfato ou o paladar. Então, a presença do olfato e do paladar não aumenta a probabilidade de ele não ter doença. O que aumenta a probabilidade de ele ter doença é se ele perder o olfato. Aí aumenta em 7 vezes, que aquela síndrome gripal é por Covid. Então, fico alerta para o leigo isso. O sintoma é um sintoma constitucional, é tipo uma dengue, com um pouco de congestão nasal, um pouco de obstrução, um pouco de coriza, garganta bem discreto, arranhando e só. Então, esperar para ter o cansaço, a oxigenação baixa, para suspeitar de Covid é um erro. Isso só acontece na minoria dos pacientes e só vai acontecer na segunda semana. Pessoal, eu vou aproveitar aqui para a gente começar o encerramento, fazendo algumas perguntas que eu achei interessantes aqui da plateia. A maioria das outras eu acho que foram respondidas à medida que a gente foi conversando aqui. Eu queria fazer uma pergunta já, uma engatilhada na outra, porque uma tem a ver com a nossa live de hoje, a outra nem tanto. Seria sobre o fato de ter pneumonia está associado a um quadro mais grave. Essa foi uma pergunta que foi feita lá na outra, ainda durante a outra gravação. E aí, e falando um pouco de paciente mais grave, que não é o nosso tópico mais importante aqui hoje, mas surgiu a pergunta, e esse ECMO, se seria uma nova estratégia para salvar vidas no Covid? Aí eu queria saber se vocês querem falar sobre isso rapidamente, bem breve, porque não é o nosso foco principal hoje, né? Então, assim, a doença, Jorge, senão as pessoas se confundem um pouco. Então, a doença, ela é um espectro, tá? Então, para a pessoa não pensar assim, ou tem pneumonia ou não tem, ou tem questão constitucional ou não tem, não. Então, ela é um espectro de doentes e de gravidade, né? Então, muitas vezes você vai ter aquelas pessoas só com sintomas constitucionais, que vai ter Covid. Você tem pessoas com gripe, que vai ter Covid. Você vai ter pessoas que deram sintomas constitucionais e que depois virou pneumonia. E aí é uma pneumonia leve, por critério.
Mas essa pneumonia leve, se a gente for ver, ele já é um pouco mais grave, uma resposta mais exacerbada do que uma pessoa que só teve sistema constitucional, ou do que a pessoa que só teve síndrome gripal, tá? E essa pneumonia leve, ela pode virar uma pneumonia grave, pode virar uma pneumonia crítica, né? Então, isso tudo é um espectro do paciente. E se a gente fosse classificar, o oligossintomático seria o quadro mais brando, mais leve, né? Depois disso, a gente viria o síndrome gripal, viria as pneumonias leves, pneumonias graves e as pneumonias críticas. Mas isso tudo é um espectro, tá? O paciente ele começa a cá na ponta e ele vai mudando vai andando, vai caminhando no espectro, né? Frente a ECMO é muito mais a medida de suporte, e acho que Ricardo pode falar com mais propriedade aí, mas... Sim, Ricardo, você ia falar alguma coisa? A maioria das pessoas só tem gripe e não vão ter pneumonia. A maioria das pessoas que tem pneumonia vão ficar na pneumonia leve. E depois, a minoria, no extremo, essa pneumonia da forma crítica, que é o paciente de UTI, que infelizmente tem uma alta mortalidade, né? Então a pneumonia marca a gravidade, isso é fato. Mas existem várias intensidades de pneumonia. O ECMO é uma das formas de suporte. Então, quanto maior a extensão da pneumonia, quanto maior o acometimento no pulmão, maior vai ser a disfunção, a dificuldade do pulmão oxigenar o sangue. E em uma forma leve, o paciente não precisa usar oxigênio. Na forma grave, esse oxigênio pode ser ofertado com catéter. Agravou mais com máscara. Agravou mais com ventilação não invasiva ou uma cânula nasal de oxigênio de alto fluxo. Agravou mais ventilação mecânica, entubado. Na intubação, existem vários graus de suporte. Chegou no suporte máximo da ventilação e o paciente ainda tem uma oxigenação baixa, e a recomendação hoje é medir a PO2 se ela tiver abaixo de 60 por 6 horas, é um indicativo de ECMO, ou abaixo de 50, aí por 3 horas é um indicativo de ECMO, ou seja, você entubou o paciente, botou ele em prona, que é de barriga para baixo, tá usando suporte máximo, FO2 100%, e mesmo assim ele ainda está com oxigenação baixa, aí entra a ECMO. A ECMO é uma terapia que vai colocar o oxigênio no sangue e permitir retirar o gás carbônico. Então, um dos suportes da ECMO é esse. Pode ter outro suporte, que é um suporte para o choque, um suporte hemodinâmico. O suporte para oxigenação vai ter uma cânula que vai estar em uma veia, que vai retirar o sangue, passa por esse dispositivo e vai ter uma outra cânula que volta para a veia e leva o sangue oxigenado. No suporte hemodinâmico vai ser uma cânula venosa, canulada em uma artéria. E com isso a gente vai conseguir manter ofertar esse oxigênio no paciente até o pulmão reduzir o processo inflamatório e poder o paciente se manter apenas com a ventilação mecânica. Então o paciente fica em ventilação mecânica com um suporte mínimo, que é insustentável, e o suporte é a dependência desse aparelho chamado ECMO. E quando melhora, o pulmão, ao reduzir a inflamação, ele ao retornar à oxigenação normal, então vai fazendo a transição e então o paciente ficando apenas dependente da ventilação mecânica. Continua melhorando, em seguida será a extubação. Ou seja, é um segmento para pacientes muito graves que basicamente precisa de uma espécie de substituição do pulmão, né? Então não é bem um tratamento que pode ser empregado de forma rotineira, uma droga nova, milagrosa. É só para esclarecer para pessoas que não estão habituadas com os termos da medicina e até para os profissionais de saúde que estão aqui. De um modo geral, isso é usado em última opção e em hospitais terciários, né? Renato.
Não, era isso que eu ia falar com você. Só para deixar claro que não é, entre aspas, o tratamento, né? É uma medida de suporte para dar tempo até o pulmão desinflamar, melhorar, voltar à função dele, para daí você desligar a ECMO e voltar a funcionar o pulmão, voltar o pulmão normal do paciente, né? Mas só isso, só você já resumiu. A gente tem uma pergunta aqui de um pessoal bem interessante, que é um casal que trabalha com os índios lá na Ilha do Bananal, no centro-oeste do país, e eles devem fazer um trabalho muito bonito aqui, muito interessante, e eles estão querendo, ele está perguntando aqui se ele deveria ter oxímetro. Assim, eu duvido que vai ter isso escrito necessariamente um cenário como esse, né? Mas eu acho sim que é interessante. É um dispositivo relativamente barato e que pode ajudar exatamente por isso que vocês comentaram, né? Às vezes o paciente ele fica oligossintomático muito tempo até descobrir que de fato está bem hipoxêmico, né? Então, de forma bem rápida, assim, se vocês puderem dar um Acho que do ponto de não, vista prático, então assim, se fosse colocar no lugar dele, né? A pergunta dele, acho que vai ser assim: pô, tô aqui com o paciente com Covid, esse paciente eu vou encaminhar E logo ele perguntou agora. depois, viu? Só assim, e principalmente no 7º dia, viu, Renato? Só para ver que ele até perguntou assim, e no 7º dia, que é aquela hora de ficar atento, né? Sim. Acho que é uma excelente Então, pergunta. assim, acho que a pergunta dele vai ser assim, a gente se colocando no lugar dele vai ser assim: bom, eu vou ficar com esse paciente aqui, conduzindo até quando? Né, se eu não tiver um suporte terciário, né, para internar esse paciente. Né? Acho que sim, é viável ele ter um oxímetro, né? E esse oxímetro vai ser um dos divisores de água para ele realmente não ter a dúvida de encaminhar o paciente, né? Então, aquele paciente que está com saturação abaixo de 94, aquele paciente ele já tem que encaminhar. Né? Aquele paciente está no 7º, 8º dia, saturação caindo, né? Caiu de 94, esse paciente ele vai ser um definidor de conduta para ele, né? De encaminhar esse paciente. Né? Então, acho que basicamente para isso aí já vai ser um auxílio de extrema valia para ele. Né? Então, se a gente for pensar o índio que tem dificuldade às vezes dele locomover, de transferir esse paciente para uma unidade hospitalar, então aquele paciente que está no 8º dia está com a saturação aí 96, 97, talvez dê para ele ir conduzindo ambulatorialmente, né, pedindo para retornar a cada 2 dias, a cada dia, né? Mas no momento que caiu de 94, realmente vai definir a conduta dele. Bom, vou acelerar aqui. Tem uma pergunta sobre infarto. Nós vamos fazer uma live sobre Covid e cardiologia, estamos definindo a data, assim que tivermos a gente vai divulgar. Existe uma relação de Covid com aumento aparente, talvez pela trombofilia, eventualmente pelo processo inflamatório de instabilização de placa aterosclerótica, e há sim um risco maior de eventos cardiovasculares e no caso de infarto. Não vamos aprofundar porque a gente vai falar isso depois, mas a pergunta era sobre se havia esse risco maior, e há. A gente ainda tem que entender melhor como atuar, mas existe esse risco maior. E o outro era sobre atividade física. Tem uma live exatamente que a gente fez aqui, eu e Fábio, sobre isso, sobre como voltar às atividades físicas após o Covid. Então essa live está bem bacana, acho que vale a pena para quem fez essa pergunta ir lá e retornar lá no nosso IGTV do MedWe Oficial e rever essa live, porque ela existe uma complexidade maior e não dá para a gente resumir aqui rapidamente. Bom, a nossa live está chegando no final. Eu acho que a gente respondeu as principais perguntas e perdoe se a gente não respondeu todas. Podem mandar no nosso direct, que a gente vai buscar responder todas que forem endereçadas a gente. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, todos. Né? Nós estamos aqui já quase 1h30. Nossa intenção é normalmente fazer em 1 hora, mas o assunto foi bom aqui. Eu mesmo gostei do papo, acabei deixando a coisa render mais. Eu queria agradecer Ricardo, Renato, Fábio. Eu vou fazer meu apanhado final aqui, vou deixar depois vocês para cada um dar suas palavras finais. Então, gente, basicamente eu vou tentar fazer aqui o papel de quem assistiu essa live, porque na verdade eu aqui absorvi muito mais conhecimento do que entreguei. Então eu estou aqui tentando na minha cabeça formatar um pequeno resumo do que é que eu vi aqui hoje. Foi muito conteúdo de alto nível. E a minha ideia é o seguinte: o Covid, ele é uma doença viral, mas ela é uma doença mais complexa do que apenas um vírus causando uma doença gripal. Ela tem uma doença gripal, como o Ricardo comentou, a maioria dos pacientes evolui assim,
maravilha, mas a partir do 7º, 10º dia, o vírus, a carga viral cai e, ainda por razões que não entendemos plenamente, inicia-se um processo inflamatório fortíssimo, a famosa cascata de citocinas, associada a isso processos trombofílicos, né, tromboses em vários locais, em poucos pacientes, reforçando que a maioria absoluta, mais de 80% dos que têm sintoma vão evoluir bem e vão para casa, vão fazer seus acompanhamentos, mas essa minoria pode evoluir com essa cascata inflamatória, e aí a gente tem que ficar atento, então, no 7º ao 10º dia, porque é a hora que essa complicação pode ocorrer, é nessa hora que o médico tem que estar mais próximo do paciente e o paciente mais próximo do médico. O oxímetro pode ajudar nesse momento. Ricardo comentou, eu acho que é bem bacana fazer essa coisa assim de lembrar em números, assim, né? As 3 formas de visualização, a parte clínica forte, ausculta, exame físico, uma anamnese legal, a parte laboratorial com hemograma, LDH, PCR, dedímero, troponina, me perdoe se eu esqueci algum desses, e a tomografia são ferramentas para a gente ter o paciente na mão, como a gente gosta de dizer, né? Em relação a isso daí, então, gente, é uma abordagem precoce. Tratamento precoce, até o momento, a gente não tem evidências científicas que basicamente dependem de ensaios clínicos randomizados, que são ensaios onde o paciente é randomizado para usar um remédio e uma droga sem efeito, ou um placebo, um comprimido sem efeito. Esse remédio é dado para os pacientes sem que o paciente saiba e sem que o médico que passou, que está fazendo a pesquisa saiba. Então, para que os resultados disso sejam inteiramente cegos, e a partir daí os vieses principais são excluídos, e nós sabemos de fato se aquela droga tem efeito ou não. Nos estudos retrospectivos, que a maioria dessas drogas que a gente comentou aqui hoje, ivermectina, hidroxicloroquina, Anita, nos estudos retrospectivos, sejam eles meta-análise ou não, eles sofrem de um viés muito grande. Ninguém sabe o que levou a pessoa a tomar ou deixar de tomar. Não foi randomizado. Então, às vezes, um resultado benéfico de uma droga nesse tipo de cenário, ele acaba gerando, ele acaba sendo causado pelo acaso ou por uma outra razão que a gente, na verdade, não está enxergando. Quando a gente randomiza, os vieses são equalizados nos 2 grupos. Nos estudos retrospectivos, a gente tem que fazer análises para tentar tirar esses vieses, e nem sempre é possível. Então, é por isso que os estudos retrospectivos normalmente são usados para a gente criar teorias, formatar ideias que devem ser confirmadas em ensaio clínico randomizado. Essa é a forma ideal. Tá? Então, era essa mensagem que eu queria deixar. O grupo MEDUI não recomenda o uso de Anita, ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina. Eu, pessoalmente, Jorge Torreão, posso falar por mim, eu respeito quem indica, apesar de estar violando, na minha opinião, esse conceito da hipótese nula, né? São pessoas que eventualmente têm experiência e estão se achando no direito de prescrever essas medicações. Mas nós, da MED, nós, a princípio, não, até que venham evidências que nos mudem essa conduta, nós não indicamos essas medicações precoces, ou seja, esse tratamento precoce. Fica aí para vocês aí. Renato, Fábio. Para Fábio agora. Bom, concluindo aqui, tudo que o Jorge falou foi perfeito. Eu acho que, mais uma vez, só reforçando que a plausibilidade biológica, por mais que a gente imagine que haja o benefício da droga, não necessariamente ela se traduz em benefício clínico. Isso precisa ser comprovado em estudos, não basta ser na minha experiência, na experiência de fulano, não. Algo tem que ser em uma dimensão amostral muito maior para que eu possa evidenciar benefício. A ideia de que se bem não faz, se mal não faz, então bem pode fazer, também não deve ser a abordagem inicial. Até como a gente já falou, até água em excesso faz mal. Todo mundo já viu alguém morrer afogado. Então, água em excesso também faz mal. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E acho que a live foi excelente. A gente se propôs a falar sobre a abordagem inicial e a gente se aprofundou mais uma vez até a abordagem falar em herpes, né? O assunto foi muito extenso, mas eu acho que conseguimos abordar bem. E vale a pena ressaltar que essa pergunta sobre a atividade física, volta lá na primeira live, ela foi muito interessante e ainda vai ser tema de muita coisa futura.
porque muitos pacientes com Covid ainda permanecem com sintomas após a resolução do quadro. Então, a gente vai ouvir muito falar sobre síndrome pós-Covid e retorno à atividade física após a cura da Covid. Acho que agradecer também aí, acho que a live realmente foi sensacional. Acho que uma das coisas que a gente brinca aqui, que a Covid-19 ela aperta a nossa mente, né? Então aperta a mente do médico e aperta a mente do paciente, né? Então o volume de notícia é muito grande, né? E a notícia ruim, ela comove muito, né? Então a pessoa já chega no consultório da gente falando, doutor, mas eu tô com Covid, uma doença tão grave, e eu não vou tomar nada, o senhor não vai me passar nada. Isso é rotineiramente, né? A gente ouvindo isso no consultório. Então a primeira coisa é a gente poder controlar a nossa ansiedade de querer estar passando algo, tá? E controlar a ansiedade do paciente. Isso só faz com informação, né? Então é importante dizer que mesmo aquelas pessoas, aqueles pacientes que estão ali na nossa frente, a chance dele, de forma aleatória, né, evoluir para uma pneumonia grave é muito pequena, tá? O mais importante agora é medicações sintomáticas, é ter alguns cuidados, tá, básicos, e não menosprezar o tempo do sintoma, né? Então não menospreze se você ainda está com febre, se você ainda está com fadiga, com mialgia, após o 5º, 6º, 7º dia de doença, né? Procure seu médico, retorne, tá? Que a abordagem precoce, ela inclui isso, inclui você ir na primeira consulta do médico, né? Ser, né, esclarecido sobre a doença, sobre o que pode ter sinais de agravamento, sobre quando você deve voltar ao médico, sobre o que usar, o que não usar, tá? E isso sim vai fazer desfecho, vai fazer seu desfecho melhor, né? Você estar orientado da doença, usar a medicação. Então, a medicação certa na hora certa. Então, não adianta você querer usar o corticoide no 2º dia de doença, né? O corticoide entra em um momento específico da doença. Então, acho que essa é a mensagem. E para eu poder complementar no meio de tantas finalizações aí, difícil, eu estou tentando achar aqui alguma informação adicional e eu acho que é a doença que nós temos que exercer o hábito de viver dia após dia, né? Então, todos os pacientes que são atendidos na fase gripal, todos ficam extremamente angustiados quando vai para casa, o isolamento em casa é extremamente angustiante, então, mas na verdade é viver dia após dia. A maioria deles não vão complicar, a maioria deles ficarão bons. O que complicar com pneumonia, a maioria também não vai agravar para internar ou precisar de suporte alto de oxigênio. E é viver um dia após dia e sabendo desse potencial de agravo e aí respeitando esses dias de doença. E só. A live foi ótima, muito bom, todas são muito boas, a gente, todos nós aprendemos, então antes de vir aqui a gente tem que sempre atualizar, revisar para chegar trazendo a informação mais precisa e mais atual, correta possível. Tem que vir na ponta dos cascos, né, Ricardo? Que o pessoal faz cada pergunta difícil danada. Viu? Gente, obrigado a todos por estarem aqui na segunda fase da live, ainda cheio. Muito obrigado, Renato, Fábio, Ricardo. Até a próxima, hein? Boa noite. Até logo.